Salve, galera. Sussanão, beleza? Bacana. Viemos aí agora falar de artigo, né? Artigo que é um tema recorrente nas nossas provas e que muita gente às vezes para perceber que ele tem uma função primordial. O artigo dentro de uma estrutura, ele tem a função de qualquer cara que estiver na frente dele de substantivar. A gente vai conversar sobre isso no decorrer desse vídeo, mas sempre que ele estiver na frente de uma palavra, sempre que na frente dele tiver uma palavra qualquer, esse cara vai conseguir substantivar. Posso dar um exemplo? Se eu falo assim, correr, classe gramatical, olha a classe pura, você me fala, correr é verbo. Todo mundo saca, correr é verbo, tal, porque eu consigo, é uma ação, né, a ação de correr, tal, bacana. Só que quando eu falo correr é verbo, e que isso é uma ação, eu falo assim, o correr. Vixe, esse o, ele já está deixando o cara na frente, substantivo. A função primordial do artigo é mostrar que o cara na frente ele vai ser substantivo. Vai ser, é um fato, isso vai acontecer. Sempre que tiver na frente, antes dessa palavra um artigo, a palavra da frente vai ser um substantivo. Ele tem essa função que a gente fala de determinar. Ele consegue determinar. O substantivo é um nome, então ele vai determinar algo. Ele consegue determinar, essa é a função dele. É a classe que antes, né, do substantivo ele vai conseguir determinar. Beleza? Vai determinar? Vai. Só que a gente tem que conversar sobre outra coisa. Primeiro que existe o artigo definido. O artigo que é definido é o artigo preciso, né? Então eu digo o menino resolveu a questão. O menino, você sabe quem é o menino? Você sabe quem é ele. Então você diz o menino. Não, é aquele menino lá, é o menino. E resolveu a questão, uma questão super difícil na prova, tal. E não resolveu qualquer questão, ele resolveu a questão. O menino resolveu a questão. Mais do que isso, se eu falar a menina você sabe quem que é, a menina, aquela menina lá, a menina. Ela contou o sonho, não é qualquer sonho. É aquele sonho que ela contou. É o sonho. Ela contou o sonho dela. E cada sonho é um sonho, tal. Não é qualquer sonho, é um sonho, é específico. E aí a gente vai dizer isso. Da mesma maneira que ele define, ele pode indefinir. Então eu digo assim, ó, uma advogada. Quem que é uma advogada? Uma advogada qualquer. Qualquer uma. Uma advogada qualquer contou um caso, e é qualquer caso. Ela não contou o caso específico. Não. Ela contou qualquer caso. Se ela tivesse contado um caso específico, seria uma advogada contou o caso. E ela não contou o caso. Ela contou um caso qualquer. Então, uma advogada contou um caso. Um médico realizou um sonho. Um médico qualquer, sei lá quem era esse médico. Mas ele realizou um sonho também, um sonho qualquer. Mas é um médico. Um médico realizou um sonho. Legal? Tem isso, tem isso. O artigo, então, ele pode definir, adivinha, a gente chama de artigo definido, o e o a, seguido ou não de s, né? E ele pode ser indefinido. Um e uns, uma e umas, né? Ele é um artigo indefinido. Então ele vai deixar de um sentido mais geral. É isso que eu tenho que pensar. O artigo indefinido, ele é genérico. Ele é um sentido geral, generalizado. E quando eu olho para o artigo definido, ele é um artigo generalizado, é um artigo específico. Você sabe de quem você está falando. Por isso que ele define. E o artigo indefinido? Vai indefinir. Bacana? O que a gente tinha para conversar de artigo era isso. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.